Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca e desejo a você neste dia a alegria e a paz no coração. Hoje vamos definir o conceito de fascismo. O fascismo tem sido objeto de estudo de historiadores, sociólogos, psicólogos, cientistas políticos, cientistas sociais e outros, desde o momento em que os regimes nazifascistas começaram a ascender no mundo europeu no entre-guerras. Embora se possa distinguir o nazismo na Alemanha sob a direção de Hitler e o fascismo na Itália sob a direção de Mussolini, a rigor, para efeito de nossa análise, os dois regimes serão pensados juntos, como integrantes de um mesmo processo que faz uma crítica profunda ao liberalismo capitalista e individualista e o socialismo soviético. O fascismo, segundo a literatura didática, é uma ideologia política ultranacionalista e autoritária, caracterizada pelo poder ditatorial, repressão à oposição por via da força da polícia política e forte arregimentação da sociedade, tanto no social como na economia. Fascismo vem da palavra latim fácil, feixe, pois um dos primeiros símbolos do fascista foi um feixe com um machado. O fascismo é um fenômeno histórico específico ocorrido no mundo europeu, como dito, no entre-guerras, que vai de 1922 a 1945. O chamado período foi caracterizado pela ascensão dos regimes totalitários, que se opuseram, ao mesmo tempo, às democracias liberais e o regime comunista socialista soviético. Segundo Heródoto Barbeiro, ele, em sua definição de o que é fascismo no livro Para o Ensino Médio, um livro de História Geral, ele vai dizer que algumas características acompanham a definição do conceito de fascismo. Dentre elas, podemos citar o nacionalismo, o patriotismo, a política de massas, o culto à personalidade, a espera de um salvador, corporativismo político, o autoritarismo pregado contra a oposição e contra os que não concordam com suas políticas, a propaganda de massa, seja verdadeira ou seja mentirosa, a massificação do inimigo, o político como inimigo e não como adversário, a separação, ou seja, a superação das instituições históricas, fim dos direitos civis e individuais, um partido único e o antiliberalismo e o antissocialismo. Quem melhor reconheceu que o conceito do fascismo aos poucos começou a ser usado de forma errônea foi Juan Lis. Juan Lis, em 1975, ele vai elaborar uma classificação e vai afirmar que os regimes fascistas, na ótica da história, só aconteceram dentro da Europa. A Europa imperialista, a Europa autoritária, a Europa fascista vai criar dois regimes bastante destacados. O nazismo, sob a liderança de Adolf Hitler, e o fascismo sob a liderança do Benito Mussolini. E essa divisão ela vai ser utilizada por Hobsbawm no livro A Era dos Extremos. E ele vai fazer uma diferenciação em três grupos autoritários e de direitas ou ultradireitas que têm algumas características muito parecidas. Por exemplo, o primeiro, os direitistas, que seriam puramente conservadores, autoritários e violentos, que não tiveram um programa definido, ou seja, não tinham uma ideologia
como meio de vida e vai basear no sistema de sentimento personal contra o comunista e principalmente as classes sociais de trabalhadores. O segundo grupo, segundo Juan Lis, que o Hobsbawm usou, é um grupo mais bem elaborado, que busca resistir ao individualismo liberal e à própria ameaça do trabalhismo socialista, por meio de diversas formas de corporativismo, visando superar a luta de classe e gerar uma cooperação interclasse. Para tanto, utilizou bastante a polícia como investigadora da polícia milícia, ou seja, uma polícia com cunho de investigação política. O terceiro grupo, mostrado por Hobsbawm e por Juan Lis, é o grupo propriamente dito associado ao fascismo italiano e suas disparidades, e o nazismo alemão, cujas características são essenciais para mostrar a definição do conceito de fascismo. As características fundamentais seriam a mobilização das massas de baixo para cima, a utilização destas massas como rastro de poder, sustentabilidade do poder, o papel das massas como efeito contra-revolucionário, a ênfase em valores tradicionais como família, pátria e etc., contra os efeitos da modernidade capitalista e clássica. Por outro lado, buscavam a recriação do passado e de invenções de algumas tradições modernas, principalmente ligada ao sentimento popular, ligado ao culto à personalidade, esse salvador que surge para salvar a população. De um modo geral, o fascismo, essa palavra que vem da palavra fascio, nasceu na Itália, ela é definida por vários historiadores com uma característica muito forte, que foi a importância da propaganda. A propaganda foi um meio, um dos aspectos fundamentais para que o regime fascista funcionasse. O autor Renzo de Felice considera a existência de 3 interpretações clássicas sobre o fenômeno fascista. A primeira, a abordagem liberal, que considera o fascismo uma doença moral da Europa. A segunda, a teoria radical, que via o fascismo como um produto lógico e inevitável em certos países, principalmente Alemanha e Itália. E o fascismo como reação antiproletária, ou seja, ante uma sociedade mais justa e solidária, a sociedade capitalista reage, principalmente com a classe média e a burguesia. Outra abordagem de fenômeno fascista está vinculado à psicologia, à sociologia e à antropologia. Seu precursor foi Ulrich Reich, que escreveu em 1933 o seu livro A Psicologia das Massas do Fascismo, uma abordagem a partir de Freud, que definiu o fascismo como uma psicologia da política internacional vinculada às massas decepcionadas, desesperançosas e frustradas. Para essa interpretação, o masoquismo e a milenar repressão às leis naturais da vida e do amor fizeram com que as massas se submetessem a um regime assentado na perseguição, no autoritarismo e na força do Estado. De um modo geral, o fascismo, enquanto ideologia política,
é um elemento vivo, é um elemento presente na sociedade em algumas características. Diante de tanta complexidade, dinamicidade e dificuldades do entendimento do conceito de fascismo, há uma advertência aos professores de história, filosofia, geografia, ou seja, as ciências humanas, com relação ao conceito de fascismo. Não adianta listar apenas o fenômeno para o aluno. É preciso de uma reflexão, é preciso de uma leitura mais profunda, é preciso de um debate para que possamos ter consciência do real, consciência do processo do qual nasce o contexto do fascismo. Assim, é preciso sensibilidade dos professores em sala de aula, sem que, no entanto, o educador não se feche e não se vê obrigado a censurar o conteúdo. Mas é preciso discutir, é preciso debater, é preciso conhecer para que possamos avançar. A relação do fascismo com o mundo atual é palpável. Muitos jovens, adultos, amigos e companheiros em diversas partes do mundo e no meio que nós vivemos, em nosso cotidiano, apresenta singularidades vinculadas ao neonazismo, na maioria das vezes sem a consciência, decepcionado com a vida, decepcionado com a política, com a justiça, com a religião, com a sociedade humana, e esquece que a liberdade, o amor e a alegria são elementos primordiais para que possamos viver tanto a didática do amor como a didática da paz. Que você tenha uma paz, uma alegria e uma felicidade e que possamos aguardar o próximo. Dê um joinha e meu muito obrigado.